Olá, boa noite. Vocês estão bem? Tudo vai bem? Na paz de Jesus? Nossa, como é bom estar aqui. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Mas o Senhor nos ensinou algo nesses dias que não é o fato de estarmos na igreja física, que nós não possamos nos aproximar do Senhor. Ele nos ensinou esses últimos dias que aonde nós estamos, por onde nós passássemos, nós carregaríamos e faríamos a diferença. A atmosfera não está apenas no ambiente onde nós estamos, mas está dentro de nós e nós que carregamos essa atmosfera. Sabe, eu perguntei para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E aí eu tinha falado algo com a pastora, e o Senhor foi ministrando ao meu coração. Uma hora Deus vinha e falava uma coisa, eu falei assim, então Jesus, dá para decidir logo, porque está chegando. E eu sei que o Senhor tem algo especial para falar essa noite. E eu gostaria de perguntar para você hoje, quais têm sido as vozes? Qual tem sido a voz que você tem escutado ultimamente? Aí você fala, Mari, mas vozes? Sim. Nós temos diversas informações que nós recebemos no dia a dia. Sabe aquelas vozes do nosso inconsciente? As vozes que estão atreladas às crenças, as informações que nós recebemos dos nossos pais, ou de alguém que foi autoridade durante toda a nossa vida. Sabe aquela voz que fala para você assim, cala a boca, você não pode falar. Está na hora de falar não. Sabe aquela vozinha que fala, se comporta menina. Larga de ser assanhada. E aí quando você é menininha, você senta, você arruma a sua saia, porque você tem que estar bem comportadinha. Só que você vai crescendo, vai amadurecendo, vai se tornando uma moça, uma mulher. E muitas vezes essas vozes, elas se tornam em crenças, elas se tornam em verdades, que na verdade nós acreditamos que são, na verdade, mentiras. Sabe aquela voz que fala assim, esse cabelo horroroso, esse cabelo de pichain, olha essas pernas finas. Eu era pequena, eu cresci sendo a magrela, porque eu era magra, seca, seca, seca. Olívia Palípio. E por causa da minha deficiência do olho, porque eu não enxergo nada desse meu olho. E mais esse olho aqui eu uso uma lente de 11 graus, então eu sou praticamente cega. E eu ouvia várias vezes a cegueta, a vesguinha. E aquilo eu fui crescendo, sabe? Ao longo dos anos eu fui acreditando nessas verdades, que foram se tornando verdades. E eu acreditava nisso o tempo todo, e isso foi me limitando. Chegou a um ponto que eu comecei a me anular. Chegou a um ponto que eu comecei a viver, sabe, essas verdades. E eu queria me esconder. Até um dia que eu perguntei para o Senhor, eu já ministrava, já era casada, já tinha passado pelo processo de cura. Eu perguntei, Deus, por que o Senhor nunca... Eu tive problema de coração, eu tinha alergia, tinha uma série de coisas e o Senhor me curou de diversas coisas. Inclusive de falar em público. E uma vez eu perguntei, eu fui ministrar no Mato Grosso do Sul. E de madrugada eu perguntei, eu ia ministrar para umas mulheres, eu ia falar sobre sexualidade. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar sobre isso, né? Um assunto tão sério. E eu sei que quando você fala sobre sexualidade, o problema não está no sexo, mas sim na cura interior. Como é que essas mulheres vão me olhar? E eu fiquei sabendo que teriam mais ou menos ali umas de 300 a 500 mulheres que tinham ido para aquele evento. E aquilo foi me dando medo. Eu comecei a olhar para mim. Nossa, mas quem eu sou, sabe? A magrelinha, a sem gracinha. Eu comecei a me enxergar essa mulher
que eu não era, mas que eu ouvi essas vozes e eu perguntei, Deus, quem eu sou para o Senhor? O Senhor falou, você é filha amada. Você é querida, hein? A quem eu separei, aqui antes de você ser formada. Antes do ventre da sua mãe, eu te desejei. Eu falei, Deus, por que o Senhor nunca me curou do meu olho? Por que eu não consigo enxergar? Por que eu não consigo ver? Por que eu estou limitada? Por que então, Senhor? Querido, eu não sei porque eu estou falando isso. Não estava nada aqui, não tem nada a ver aqui com que eu estou separado. Mas Deus sabe porque Deus está falando isso com alguém aqui. E aí o Senhor falou assim, é porque é na sua fraqueza. É onde você não enxerga. É na sua diferença. É por meio do seu olhar que eu vou fazer grandes coisas. É assim que eu te fiz e é assim que você é bela. É você olhando para um lado, mas talvez as pessoas não saibam nem para onde você está olhando. Mas você é diferente, você é especial. E a partir daquele dia eu comecei a me achar. Na verdade, eu me encontrei. E como eu sei que você não está me olhando, como eu sei que eu não estou te vendo, então eu faço cara de que estou vendo todo mundo, mas eu não estou vendo ninguém. E está tudo bem. Está tudo bem. Quem precisa te ver hoje, já está te vendo antes de você chegar aqui. Não sou eu. E aí eu te pergunto, qual é a voz? Quais são as mentiras que você acreditou, que você as tornou verdade? Hoje eu estava atendendo uma paciente que eu fiquei tão triste. Ela está passando por um surto. E ela está fazendo esse tratamento comigo. Ela é uma mulher casada, mais ou menos 20 anos de casada. Os filhos já criados. Marido crente, vai para a igreja. E do nada ela começou a ter crise de ansiedade. Ela surtava, ela não consegue estar no meio de pessoas. Ela tem medo de sair de casa, então ela não sai de casa. E aí ela me encontrou na rede social e ela falou assim, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, eu preciso de ajuda. Me ajuda, senão eu vou morrer. E eu falei para ela, olha, você precisa ser tratada por um psiquiatra, por um tratamento específico, precisa tomar medicação, mas eu vou te ajudar. E ela foi ao psiquiatra, ela tá, já começou um tratamento. Só que hoje ela me contou algo que meu coração doeu tanto. Nós investigando, querendo saber como tudo começou, por que começou esses surtos, por que ela tem essas crises de ansiedade. E aí ela contou assim que um casamento bem estável, tudo normal, sabe? Uma vida aparentemente feliz. E aí um belo dia, 2 anos atrás mais ou menos, o pastor da igreja dela chamou o casal para conversar. Ela foi achando que provavelmente o pastor vai chamar a gente para fazer algum trabalho na igreja, porque já que eles eram da igreja há muito tempo. E ela falou assim, ele deve chamar e deve falar para a gente, de repente, cuidar de uma célula ou cuidar de alguma outra coisa. E o casal foi com essa expectativa. E quando chegou lá, o pastor perguntou para o marido dela, como é que é a sua esposa? Como que você vê sua esposa? E ele começou a dizer como ele vê a esposa. Ele disse, ela não é uma boa esposa. Ela não é uma boa mãe. Ela não é uma boa dona de casa. Para ela aquilo foi um surto. E para mim que estava ouvindo. Porque eu esperei ela falar assim, não, olha, ela não é uma boa pessoa, mas ela é uma excelente pessoa, Ela vai surpreender. E ali ele começou, falar só dos defeitos dela, só das coisas que ela falou assim, gente, mas eu, 20 anos de casada, ele nunca me falou isso. O que você faz com um marido desse? Eu queria, na verdade, falar para ela, manda ele vir falar comigo. Só que para ele estava tudo bem, ele estava sendo sincero, porque ele queria que a esposa dele, depois de 20 anos, fosse que nem a mamãezinha dele. Porque a mamãezinha dele lavava, passava o dia inteiro.
Só que aquilo massacrou aquela menina. Porque, na verdade, o que machuca a gente, o que transforma, o que, sabe, massacra, não são o que os outros falam da gente lá fora. Se qualquer pessoa falasse isso para ela, ela olharia e falasse, oxe, quem é você, é louca? Mas quem machuca a gente são as pessoas que estão ao nosso lado. São as pessoas íntimas que machucam. E marido, às vezes, ele tem um toque especial, né, queridas? Não todos, aqui nós não temos maridos assim, né? Mas olha, eu fiquei com o meu coração partido e eu fiquei ali, sabe, naquela sessão perguntando assim, meu Deus, e agora? Qual é a próxima pergunta? O que eu vou falar? Sabe, quando o chão se abre? E ela começou a relembrar isso, dizer sobre isso, e ela disse que perdoou, depois eles foram lá, né? Tanto é que já se passaram isso 2 anos. Só que ao longo do processo ela viu que não, ela estava se anulando, né? E aí o Senhor falou para ela assim, pergunta para ela como que eu a vejo. Aí eu falei, como que Deus te vê? E aí ela começou a relatar as declarações mais lindas que o Senhor começou a falar para ela. Sabe, hoje assim, do mesmo jeito que, assim, da maneira que eu entrei naquela sessão, foi totalmente diferente da maneira que eu saí. Como o amor de Deus é grande. E muitas vezes nós ficamos ouvindo as mentiras, ouvindo as inverdades, ouvindo e nós tornamos isso como algo assim tão real e nós carregamos isso ao longo da vida. E aí temos crises de ansiedade, temos depressão, começam a acontecer, sabe, doenças psicossomáticas. E nós não entendemos o porquê. Hoje Deus quer falar algo diferente com você. E aí eu lembro sobre Ana. Ana é uma das mulheres que, eu acho que do longo das vezes que eu ministrei, mais que eu já ministrei sobre Ana. Mas Ana carregava uma dor de um desejo que ela tinha tão grande, que era ter um filho. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1. Só que Ana, ela tinha uma cruz, ou um espinho. Ela era casada com um homem que, diferente dessa minha paciente, era um homem que falava o tempo todo declarando o seu amor, dizia que era importante. Mas aquilo era insuficiente para ela porque ela queria algo mais. Na verdade, ela queria colocar para fora aquilo que estava sendo gerado dentro dela há muito tempo. Só que ela tinha uma voz do lado dela o tempo todo. Que dizia para ela, você é uma incompetente. Olha, eu sou cheia de filhos. Filhos com o seu marido. Por quê, querida? Porque você não dá conta de ter filhos. E por conta da época, era normal, era comum, fazia parte da cultura, né? A mulher que ela não tinha filho, o marido poderia procurar uma outra que tivesse filhos. E Penina teve alguns filhos. Só que Penina o tempo todo falava para Ana. Mostrava para Ana, esfregava na cara da Ana, sabe? Você não é competente? Você é um infeliz? E quantas vezes nós não temos uma vozinha que se chama de Penina? Ana foi aguentando, até que ela teve uma crise. Ela teve um surto. E aí era comum que as famílias fossem para os templos orarem uma vez por ano. Era obrigado, né? A obrigação era que os homens fossem. Mas por ser um evento, então iria as famílias todas. E eles andavam ali em carreatas. Mais ou menos de onde a cidade que ela estava, que era a cidade de Siló, eles andavam em torno de mais ou menos 30 quilômetros. Então é como se fosse daqui lá no plano. Andando, um pouquinho mais, né? 30 quilômetros, um pouquinho mais. Então imagine essa mulher
indo angustiada, e ela falava, eu vou porque hoje eu preciso de buscar algo na presença do Senhor. Só que no meio do caminho estavam lá os filhos de Penina gritando. E eu imagino com você aqui que enquanto Ana estava lá, hoje eu vou buscar minha bênção, hoje eu vou orar, hoje eu vou falar algo diferente, eu preciso me desabafar, eu não aguento mais carregar isso dentro de mim. Penina estava lá, vem cá, Ana, cuida aqui desse menino, olha a fralda. Não existia fralda, né? Mas olha a fralda desse menino, me ajuda aqui, é esse outro que está gritando. Porque para ela era bom, sabe? Ela estar sempre dizendo, mostrando que ela tinha conseguido. E filhos é muito bom. Filhos chamam a atenção. E parece que cada vez mais se massacrava, mais doía, mais, sabe? E aí acredito que Ana foi subindo até chegar ao santuário. Eu acredito que Ana falou assim, essa vai ser a minha última viagem que eu vou subir sozinha. Porque eu não aguento mais. E ela ficou tão massacrada, ela estava tão angustiada, que a dor dela era tão profunda, estava tão impregnada dentro dela, que ela se prostrou diante do templo, que o sacerdote olhou assim, está embriagada. Ela chorava tanto, porque aquilo estava tão angustiante, ela não aguentava mais de ouvir aquelas vozes dela, sabe? Vozes que ficavam dizendo quem ela era, dizendo as suas inadequações. Como era difícil, e ali ela estava se derramando. Hoje nós cantamos aqui que nós devemos quebrar o nosso vaso. Ali ela se quebrou toda, ela falou, é a minha última chance. E ali, mais uma voz que chega nela e fala, você bebeu? Passou a noite, o dia inteiro bebendo, chega aqui, olha aí. Sabe, aquela voz do sacerdote Eli, para ela já não significava mais nada, que ela falava, Senhor, me perdoe. Não tem essa impressão de mim. Sabe por quê? Porque a minha alma está tão amargurada, eu estou tão angustiada. Sabe, eu estou sofrendo tanto. Eu não aguento mais ouvir essas vozes dizendo quem eu não sou. Não me dei como uma vadia, mas eu sou uma mulher amargurada, angustiada. E aí 1 Samuel 17, 1 Samuel 1,17, quando Eli olhou e viu que de fato ela estava angustiada, porque ela só queria, ela falou, Senhor, me dá filho, dai-me um filho. O que você tem pedido ao Senhor? O que você não tem aguentado mais? Que você precisa gerar. Sabe, nós mulheres fomos feitas para gerar vidas. Não apenas filhos naturais, mas filhos espirituais. Gerar ambientes. Somos responsáveis pela saúde emocional da nossa casa. O que você tem pedido ao Senhor? O que você tem derramado? Eu acredito que naquele momento ali, ele deve ter ficado tão envergonhado. E ele responde no verso 17. Vá em paz. E que Deus de Israel conceda o que você pediu. Hoje o Senhor te diz essa mesma palavra. Tenha paz. Vá em paz. Porque o Senhor conceda a você aquilo que você pediu hoje. Eu não sei o que você pediu. Talvez você queira ser quem você é. Talvez você queira só colocar para fora a sua verdadeira identidade. Assim como essa minha paciente, que ela
ela se anulou durante esse período. Mas o próprio Deus falou para ela quem ela era. Hoje eu digo para você, amada. Acima de qualquer coisa, você é filha amada. Você tem algo que carrega dentro de você. Algo que existe dentro de você, que você precisa colocar para fora. Existe um fruto dentro de você, de cada uma de vocês. Talvez esse fruto pode ser um dom que você vai usar não para você, mas para cuidar de outras pessoas. Talvez esse fruto seja um sonho que quando você era menininha, você carregava ele, sabe, brincando pela casa, correndo, mas alguém um dia pode ter falado para você, imagina que absurdo. Talvez seja até um filho. Um filho que nasceu, mas talvez você tenha perdido, ele tenha estado distante. Talvez seja um emprego. Ou uma profissão que você desejou tanto, você lutou tanto, você correu tanto. Mas hoje você não consegue exercer aquilo que você tanto sonhou. Eu não sei, mas o Senhor sabe qual a sua dor. Não está nada do que eu preparei. Nada, se você puder vir aqui e ler, não tem nada do que eu preparei. É o próprio Espírito Santo que está falando com você hoje. Eu creio que tem algo especial. Deus quer fazer algo diferente aqui essa noite. Sabe? Talvez você já tenha recebido uma palavra, talvez você tenha questionado. Nossa, Senhor, mas aqui eu falei, nós estamos final de outubro, mês que vem, amanhã. Amanhã? Depois da manhã? Novembro, amanhã, novembro. Talvez no começo do ano você fez uma lista de metas para fazer. E aí aconteceu tanta coisa que você nem lembra mais. Talvez você nem lembre o que você escreveu. Hoje o Senhor está te falando, resgata os seus sonhos, resgata esse filho que já está no teu ventre. Sabe? Quando Eli falou para ela, vai e levanta. Naquele momento não aconteceu nada, ela não estava grávida, ela não engravidou naquele momento. O corpo dela não mudou, sabe, no espaço ali não aconteceu nada, mas ela recebeu uma palavra e ela recebeu aquela palavra como verdade, aquela voz que ela ouviu como uma verdade. Só que imediatamente o semblante dela mudou. O semblante dela mudou. Ela se levantou e comeu. Mulher feliz é mulher comendo, é ou não é? Quem não gosta de comer? A gente come e ora para sair as gordurinhas. Às vezes elas não saem. Mas, né? Mas o fato dela ter mudado o semblante, o fato dela ter levantado e o fato dela ter comido mostra que ela acreditou naquela palavra. Ei, eu tenho uma palavra para dizer para a tua vida hoje. Deus tem algo que já está dentro de você. Basta você gerar. Como que eu vou gerar, Mari? Como que eu vou fazer? Talvez você já tenha recebido uma palavra e você está questionando, Deus, eu preciso de mais uma outra palavra, eu preciso de ouvir tua voz. Será que você já se preparou para aquilo que Deus fez? Que Deus te falou? Você preparou o terreno para chegar ao teu filho? Teu filho pode ser um sonho, pode ser um projeto. Talvez Deus tenha falado para você que, olha, filho, você vai escrever um livro. Você já preparou? Já fez pesquisa?
Talvez Deus falou para você, olha, Deus vai te levar para outros lugares, outro país. Você já, pelo menos já tirou seu passaporte? Já fez um cursinho de inglês, ou de espanhol, ou de francês? Não sei para onde é que você vai. Existem palavras que nós recebemos, que às vezes nós recebemos e guardamos. Lembra no começo do ano que nós recebemos sementes? Essas sementes que nós recebemos pela ordem natural, ela já era para estar um pouquinho já, né? Dependendo do que, eu não lembro que semente que era. Acho que era laranja, não lembro, né? Mas já era para estar maiorzinha. Como é que está as sementes que recebemos no começo do ano? Sabe, as metas que nós escrevemos? Você colocou uma, fez uma, se preparou para uma. Talvez nós não precisamos de mais uma palavra profética, talvez nós precisamos de colocar em prática aquilo que Deus já falou para a gente. Talvez nós precisamos nos preparar e preparar um ambiente, sabe o berço, sabe o quartinho, sabe as roupinhas. É assim que as grávidas fazem. Ainda não tem nada, é só uma sementinha. Mas você já começa a se comparar. Quando você está grávida, você começa a ver outras grávidas. Você já começa a pensar, será que vai ser uma menina? Será que vai ser um menino? Como será que vai ser o rostinho? Vai parecer comigo? Vai parecer com o pai? Qual vai ser o nome? Você começa a criar um ambiente, a gerar uma atmosfera para receber aquilo que Deus já te falou. Queridos, eu tenho algo para falar para você. Nós não precisamos de mais uma palavra. Nós precisamos colocar em prática aquilo que Deus já falou. E você vai, eu tenho certeza que cada um que está aqui já recebeu uma palavra. Se você não recebeu, eu te digo agora. A palavra que Deus tem para você hoje é: vá em paz. Vá em paz. Sabe, mude os seus pensamentos. Tampe os ouvidos. Escute a voz do Deus, do teu Criador, que te fez semelhante a Ele. Escute a voz, querido. Escute a voz daquele que te conhece, que sabe quais são as mais profundas dores, porque é Ele que te sara. É Ele que te cura. É Ele que te transforma. É Ele que faz nascer cada sonho que está aí morto. Aí você pode pensar, Mari, mas já é novembro. Tempo suficiente para acontecer ainda este ano. Nós estamos criando uma expectativa para um próximo ano. Eu quero te dizer, o que Deus prometeu na sua vida, aquilo que você está esperando vai acontecer ainda em 2020. Tempo suficiente para Deus fazer aquilo que Ele precisa fazer. Só basta você crer e falar: Deus, eis-me aqui. Deus, olha para mim. Fique em pé. As meninas quiserem vir já cantar. Qual a voz que você tem escutado? Quais foram as mentiras que você acreditou como verdade? Eu quero que você leve esse versículo com você, que está em Filipenses 4, 6 e 7. Que fala assim: não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, só ela, só a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações, as suas mentes, em Cristo Jesus. Só Ele, o dono da paz. Querida, se você está talvez angustiada por esses momentos que nós estamos passando agora,
Eu não sei, eu não vou poder ir em você. Eu sou aquela que eu gosto de agarrar, eu gosto de beijar, eu gosto, sabe? Deus me chamou para cura, Deus me chamou para isso. Mas olha, se abrace. Se você precisa de um abraço, se abrace. Fale para você o quanto que você é amada. Você precisa primeiro se amar. Sabe, olha para você, se você puder falar em voz alta, fala, eu existo. Fala para você, eu existo. Olha, eu respiro. Ainda tem chance, não desista. Não desista, não desista. Oh Deus, só o Senhor sabe, Pai. Deus, essa palavra rema, obrigada, Pai. Porque é o Senhor que conhece o coração das suas irmãs, das suas amadas, das suas filhas, das minhas irmãs. Espírito Santo, assim como hoje o Senhor falou para aquela minha cliente, toque em cada uma delas, Senhor. Assim, Senhor amado, como a pomba suave, que elas sintam, Senhor, o bater das suas asas, o frescor, Senhor, a paz que só vem de Ti, porque só o Senhor traz a paz. A paz que eu não vou entender, a paz que a minha mente não consegue discernir. Mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Deus, que cada uma delas, Senhor, sintam abraçadas por Ti. Sintam o Seu amor. Deus, aquelas que precisam de cura em alguma área do corpo. Deus, eu oro agora, Senhor, para que a cura seja manifesta neste momento. Porque Tua palavra diz que o Senhor levou todas as enfermidades. Deus, aonde está, Senhor, doendo? Aonde existe uma normalidade? Eu trago agora, Senhor, em nome de Jesus, para que haja normalidade. Volte a agir, volte a reagir aquilo que é para ser reagido. Deus, se tem alguma dor emocional, algo que está machucando, que doeu, Senhor, o Senhor é onde o Senhor coloca todas as emoções. Deus, libera agora, Senhor amado, todos os hormônios. Que a alegria, Senhor, venha sobre essa vida. Deus, todos os neurônios, todas as sinapses que precisam estarem alinhadas. Agora, em nome de Jesus, eu oro para que traga e que venha aquilo que foi feito para existir, aquilo que o Senhor fez em toda normalidade. Em nome de Jesus, eu oro para que a cura seja completa. Deus, se existe alguém que está perdido, alguém que se foi, eu oro agora, Senhor, para que onde essa pessoa esteja, Deus, se tem uma mãe que está angustiada, Senhor, por conta de um filho que tem se perdido, eu oro agora, Senhor, para que essa mãe tenha a notícia. A notícia, Senhor amado, que o Senhor guarda os seus, que o Senhor é quem guarda os filhos, o Senhor é que restaura. Porque hoje nós estamos aqui, Senhor, colocando tudo na tua presença. Deus, a palavra que foi ministrada aqui no começo é que nós entregaremos tudo na Tua presença. E nós deixamos aqui tudo, Senhor. Tudo, Senhor, é a minha casa, é o meu trabalho, são os meus filhos, são os meus bens, são as minhas emoções, são as minhas fraquezas. Deus, porque eu creio. Porque quando eu estou fraco, aí é o Senhor. É onde o Senhor age, é onde o Senhor se manifesta. Manifesta, Senhor, na minha fraqueza. Manifesta na fraqueza das minhas irmãs. Mas que elas sejam, Senhor amado, fortalecidas em Ti.
que elas vivam, Senhor amado, aquilo que o Senhor tem de propósito para cada uma delas. Deus, cala todas as vozes que não são as vozes da verdade da Tua palavra. Tu me chama sobre as águas, Deus, que elas sintam onde os meus a Tua presença, pés a Tua unção. falhar. Deus, que haja um mover agora, Pai. Nós proclamamos e clamamos para que haja um mover neste momento, Senhor. Para que a paz seja manifesta e que elas carregam essa paz por onde elas forem. Eu aguento em fé e por teu nome vou chamar. Acima das ondas vou olhar. Se a maré subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu